A gente escuta muito sobre o TDAH, mas eu acho que poucas pessoas sabem o que é exatamente o TDAH. Chamada de preguiçosa, de desmotivada, de desinteressada. Sempre que fala em TDAH, a gente pensa em estudo e trabalho, mas é um transtorno que causa dificuldades também em outras partes da vida, né? É uma criança que geralmente atrapalha em sala de aula, ela acaba conversando mais, ela acaba fazendo mais bagunça dentro de sala de aula. Você tá falando aí, Marla, e eu tô pensando assim, meu Deus, né? Eu tenho TDAH, só pode, é óbvio que eu tenho TDAH. Olá pessoal, tudo bom? Começando mais um episódio da terceira temporada do Papo Sem Neura. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que com certeza vocês vão adorar e que vocês têm muito interesse, que é sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a gente vai associar ele com outras doenças e tentar ver como a gente pode diagnosticar ou até fazer essa diferenciação. Para falar com a gente sobre isso hoje, a gente vai trazer a Mayla, que é uma neuropsicóloga aqui, e eu vou querer que ela inicialmente se apresente. Bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Mayla. Obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui. Então, eu sou neuropsicóloga, tenho formação em psicologia, fiz mestrado e doutorado em cognição humana, com ênfase na parte do envelhecimento, apesar de no consultório hoje eu atendo quadros psiquiátricos do neurodesenvolvimento e demências também. Eu brinco dizendo que eu sou neuropsicóloga antes de me formar em psicologia, porque eu comecei desde o período da iniciação científica, então já tenho um tempinho aí de carreira, vamos dizer, nessa área. A gente escuta muito sobre o TDAH, mas eu acho que poucas pessoas sabem o que é exatamente o TDAH. O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que isso significa? A gente nasce com ele. Então, a gente não desenvolve ele na fase adulta, né? A gente nasce com ele, então ele traz prejuízos tanto na parte de se regular o comportamento, quanto se monitorar para realizar as tarefas. Então, o professor Paulo Matos, que é uma das pessoas que mais pesquisa TDAH no Brasil, e eu gosto muito de uma frase dele, que TDAH ele tem o nome de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade só para nos atrapalhar, porque o correto seria um transtorno da autorregulação do comportamento, das emoções e das nossas funções. Então, basicamente, a dificuldade está em regular o comportamento para uma ação que seja menos motivadora ou menos prazerosa ou que tenha uma postergação do ganho, uma coisa mais a longo prazo. Então, acho que essa é a primeira característica do TDAH que é importante. Acho que se as pessoas entendessem que existe uma base neurobiológica, ou seja, a gente tem alterações no cérebro que já nascem com a pessoa, talvez existiria menos preconceito com a doença, assim, porque eu acho que ainda tem, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que ainda tem uma coisa assim, um pouco por muita gente falar e dizer, tá, tudo é TDAH agora, né, um pouco sobre, só tá tomando remédio para ficar melhor, sei lá, para fazer as provas, para ter um up ali, mas até para os pais, sabe? Muitas vezes os pais, o filho tem um diagnóstico que eles não querem dar medicação, porque eles se preocupam, vai viciar, vai fazer mal para o cérebro e tudo. Então, acho que se entender que é uma doença, assim como a gente tem, sei lá, diabetes, hipertensão, hipotiroidismo, doenças que precisam de uma medicação, o TDAH também, claro que muitas vezes não precisa da medicação, assim como uma hipertensão, que muitas vezes tu controla com atividade física, dieta, mas o TDAH muitas vezes precisa da medicação. E essa medicação está ali para tratar, tu não vai estar, para tratar algo que biologicamente não está bom. Então, eu acho super importante a gente falar disso, porque, pelo menos para mim, falando disso, acho que dá para entender melhor a necessidade desse tratamento. Sem dúvida, até porque a característica dele é predominantemente, a característica não, né, a biologia é predominantemente genética, né, então isso é uma coisa que, é como a Mayla falou, a pessoa ela nasce com aquilo, claro, tem estudos com alguns fatores ambientais, mas majoritariamente é característica genética, tanto que eles tem um estudo legal sobre gêmeos, então a compatibilidade de sintomas é quase 80%, então é muito, muito grande mesmo. E eu acho que isso, a gente começa a ver, e isso é importante a gente falar, começa a ver os sintomas na infância. Pode ser que a gente não tenha o diagnóstico na infância, mas os sintomas começam
na infância. E aí que a gente vai entrar, como é que a gente identifica esses sintomas, né? Porque a gente não tem só o paciente que é hiperativo, desatento ao mesmo tempo, né? A gente tem algumas características fenotípicas diferentes. Acho que a primeira coisa que eu vou bater aqui na tecla são algumas coisas que as pessoas chegam já identificando como, eu tenho TDA. Não, tu não tem TDA, tu tem TDAH. Por que isso é importante? Porque apesar de termos... A gente tem basicamente 3 tipos de apresentações, mas a organização do TDAH mundial refere uma quarta característica que poderia ser que no futuro se crie um quarto perfil. Então, a gente tem predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e o de apresentação combinada. Mas a gente tem agora uma certa característica que é o de predominantemente com dificuldade na regulação emocional. Então, já se tem estudos falando sobre esse outro subtipo, apesar de eles geralmente aparecer dentro dos outros quadros, e a gente acaba geralmente fechando com uma apresentação combinada por causa dessas dificuldades. Mas por que eu falo isso? Porque na própria essência do CID, vamos dizer assim, vem predominantemente, ou seja, por mais que eu tenha uma apresentação mais desatenta, eu vou ter características de dificuldade de impulsividade, até por causa da origem. Então, nós falamos aqui da origem mais biológica, né? Então, toda essa parte do neurodesenvolvimento ali. Mas a gente também tem uma dificuldade no desenvolvimento do controle inibitório. Consequentemente, a gente vai ter um controle inibitório, que é o freio do nosso cérebro, com dificuldade em se desenvolver dentro do esperado. Então, ele tem uma maturidade um pouco mais, vamos dizer assim, retardatária comparado aos seus pares. E aí, isso, consequentemente, vai mostrar que a minha desatenção ela pode ser por causa dessa dificuldade em regular, mas eu também vou ter características de impulsividade, mesmo eu sendo um predominantemente desatento e assim sucessivamente. Então, acho que isso é importante. Então, não existe TDA, é TDAH. Mas até para as pessoas entenderem, assim, o que a neuropsicóloga ela é e o que ela faz, né? Então, a neuropsicóloga ela vai analisar e quantificar, né, a parte cognitiva e o impacto disso no cotidiano, em diferentes patologias. Então, a gente vai analisar como está a memória, a atenção, a linguagem, a aprendizagem, a inteligência e mensurar o impacto disso funcional, ou seja, o quanto isso traz prejuízos ou não para o cotidiano. Então, a gente vai tentar identificar se isso faz parte de um transtorno mental, se isso é só uma dificuldade, se isso é um atraso, né, digamos, passou do período da janela ótima de desenvolver aquilo. Então, a gente vai mensurar a partir de instrumentos, testes, escalas, né, junto com o paciente e junto com seus familiares. Independente da faixa de idade, a gente segue esse protocolo, vamos dizer assim. Sabe, Maila, que várias vezes eu peço uma avaliação neuropsicológica para os pacientes e eles nem conhecem o trabalho da neuropsicóloga. Então, eu acho super importante assim, explicar bem como funciona o teu trabalho para as pessoas conhecerem, entenderem, né? E, acima de tudo, saberem a importância disso. Então, será que tu poderia citar para a gente assim, quais são as doenças mais comuns que tem no teu consultório, que se beneficiam dessa avaliação? Então, a gente recebe muitos transtornos do neurodesenvolvimento, então desde autismo, dificuldades específicas de aprendizagem, né, transtornos específicos da aprendizagem, como dislexia, descalculia, desortografia, distúrbio específico da linguagem, TDAH, né, claro, quando tem alterações cognitivas também dentro de quadros, por exemplo, de humor, né? Então, quando a gente pega quadros mais graves de humor, a gente vai vendo alterações cognitivas, que às vezes são importantes de mensurar. Hoje, a gente faz muito também, auxilia muito no diagnóstico diferencial entre transtornos de personalidade e autismo em adultos, que é uma demanda que está vindo bastante nesse aspecto. E aí, vou para o outro lado da curva, é aqueles com alterações devido ao envelhecimento, se é um envelhecimento normal ou patológico. Daí, pode ser que inicie um transtorno neurocognitivo leve ou um quadro demencial propriamente dito. Então, a gente auxilia e dá suporte. Eu sempre digo que a avaliação neuropsicológica ela é um exame complementar à avaliação médica, né? Então, sem a avaliação médica, a gente não consegue fechar, às vezes, o quadro totalmente dito. E, às vezes, hoje, a gente vê muitos pacientes, às vezes, procurando primeiro a avaliação antes de ir para o profissional médico, né? Ou vice-versa. Às vezes, o encaminhamento vem pelo médico, então, daí segue o tradicional,
ao que a gente está mais acostumado, vamos dizer assim. Perfeito. Não, e isso é legal, né? Porque se vocês forem observar o que ela falou, é bem isso, começa desde lá da infância, né? Então, desde transtornos do neurodesenvolvimento da infância até a fase muito adulta. Então, engloba um trabalho, assim, gigantesco. Então, as pessoas, às vezes, ficam nessa dúvida, mas a mesma pessoa vai diagnosticar TDAH, vai diagnosticar demência. Claro, são testagens completamente diferentes, né? Mas é super legal. Mas, pensando assim, criança, adolescente, quando eles vão encaminhados para essa avaliação, geralmente por quê? O que a gente quer buscar na avaliação? Quando criança ou adolescente vem para avaliação, é mais provável que venha por duas grandes demandas, que eu sempre digo. Dificuldades de aprendizagem, então está impactando a aprendizagem em algum ciclo ali durante o desenvolvimento, ou está tendo muito problema comportamental. Então, está tendo muita dificuldade de socialização na escola, ou dificuldades com autoridades, ou dificuldade de manejo em casa. Então, acho que essas são as duas principais demandas, assim, na infância. Eu diria que tem uma terceira demanda, que é quando a criança está passando das janelas ótimas, digamos assim, do falar, escrever, aprender a matemática, e aí ela também pode chegar no consultório com essa demanda por estar, que não existe, né, aquela frase clássica de cada criança tem seu tempo. Isso a gente falou aqui já. Desde que seja dentro do tempo estabelecido da janela, né? Então, eu acho que hoje a gente já vê muito mais os pais de olho nisso, né? Então, é importante olhar para isso. E nos adultos, o que geralmente tu recebes no teu consultório? Hoje está vindo uma demanda um pouco diferente do passado, eu diria assim. Hoje a gente recebe mais pessoas se identificando com os transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo ou TDAH, acho que até por causa da visibilidade nas redes sociais. Então, eles vêm mais com essa demanda e aí a gente tem que olhar para toda uma história clínica, que eu digo que é diferente de uma criança que tem menos tempo, né? Então, tem que olhar para toda uma história clínica. Então, é um diagnóstico mais difícil. Se fechar algum dessas características diagnósticas, geralmente ela não vem sozinha, ela vem com sintomatologias de outras patologias, como depressão ou ansiedade. Então, é bem mais cauteloso que a gente tem que olhar para isso. Acho que hoje a maior demanda é transtornos do neurodesenvolvimento. Vamos falar um pouquinho mais na prática, né? Como que esse paciente age? Quais as principais queixas dele? E já aproveitando esse gancho, tem diferença do paciente criança para o paciente adulto? Tem bastante diferença. A criança ela vai apresentar muito mais características de hiperatividade e inquietude mental. Então, é uma criança agitada acima do esperado, porque crianças são agitadas naturalmente. Então, acima do esperado, ou seja, ela não consegue respeitar figuras de autoridade, ela não consegue esperar, a tolerância dela é muito mais reduzida do que o esperado para aquela faixa de idade. É uma criança que geralmente atrapalha em sala de aula, ela acaba conversando mais, ela acaba fazendo mais bagunça dentro de sala de aula, ela pode ser uma criança que tem mais dificuldade em se relacionar com os colegas, por ser mais envolver-se mais em conflitos, ter dificuldade em tolerar frustrações. Então, ao receber um não, tu vê que é uma criança que tem uma reação muito mais desproporcional do que uma criança da mesma faixa de idade. Então, a criança ela apresenta mais essas características. Quando a gente vai chegando na fase da adolescência, nem sempre essas características permanecem tão claramente. Ela começa a aparecer mais um perfil mais desatento, às vezes, da criança, mais disperso. Então, é uma criança que vai ser agitada em sala de aula, geralmente na parte motora, então balança muito as pernas, se mexe muito na cadeira, não acha uma posição, então está sempre se trocando de posição na cadeira. Outro ponto importante às vezes, é uma criança que tu chama, parece que ela não te ouve. Então, é uma criança que está muito dispersa no mundo da lua, né? Então, vamos dizer assim. Ou, às vezes, tu percebe ela tendo gaps, assim, perdendo, às vezes, muito tempo em gerenciar o seu tempo para realizar uma prova. Aí, ela vai fazer uma prova e ela faz só metade, porque ela ficou viajando metade do tempo. Então, a gente vê dificuldade, principalmente, em gerenciar o tempo, organizar-se e tomar decisões, vamos dizer assim. E quando a gente está falando
falando de se manter um perfil mais impulsivo, talvez na adolescência, vem muito mais, às vezes, início de abuso de substâncias, às vezes se colocar em situações de risco, ou fazer fugir de sala de aula, evasão escolar, e aí a gente pode ir para características mais graves do quadro. E na fase adulta, a gente vai ter esses dois perfis que se acompanham, mas é muito prevalente também fazer o TDAH ter episódios de comorbidades clínicas, como o transtorno depressivo maior, ou também a comorbidade clássica também, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, ele, para hipercompensar, ele cria estratégias mais desadaptativas e aí faz uma comorbidade. Então, é muito comum ver episódios de depressão ou episódios de ansiedade na fase adulta com essas características. Você tá falando aí, Maila, e eu tô pensando assim, meu Deus, né? Eu passo o dia inteiro me balançando, né? Tô aqui. Eu tô aqui me balançando, sacudindo, tudo mais. Aí eu vou fazer uma coisa, não sei se vocês viram aquele episódio da Porta dos Fundos, mas quem não viu, que é sobre TDAH, deveria ver, né? Mas eu acho que quem vê vídeos em geral, assim, se identifica, né? A pessoa olha e pensa assim, meu Deus, eu vou fazer uma coisa, por exemplo, eu vou na cozinha, daí eu quero deixar, sei lá, quero deixar a mamadeira do Rodrigo lá. Daí eu olhei a mamadeira, deixei a mamadeira, olhei o lixo, vou pegar o lixo, daí eu já esqueci a mamadeira. Aí peguei o lixo, daí fui pra sala, ia fazer outra coisa e já esqueci o lixo, entendeu? E aí a pessoa olha isso num vídeo e pensa assim, TDAH. Eu tenho TDAH, só pode, é óbvio que eu tenho TDAH. Então, como é que a gente vê isso na prática, assim, como é que eu diferencio? Porque tudo bem, hoje, como médica, neurologista, com amigas neuropsicólogas, eu sei que eu não tenho TDAH, mas, né, uma pessoa que não sabe, não tem conhecimento, ela vai dizer, é óbvio, eu tenho TDAH, vou tomar um remédio. Uhum. Isso é o que mais acontece, eu diria assim, né? As pessoas se identificarem. Então, tem um estudo muito legal do Canadá, acho que ele é de 2021, se eu não me engano, que ele analisa os vídeos mais virais, assim. Então, ele faz uma análise sobre TDAH, sobre os vídeos virais de TDAH, e ele fala que, eu não vou lembrar exatamente os números, mas que quase metade dos vídeos analisados falam informações incorretas sobre TDAH. E mais de uns 20% a 30% dos demais vídeos trazem informações que particulares, individuais, ou seja, que não são representativas da população clínica, mas que uma pessoa, no seu nível individual, então é um estudo de caso, mas não obrigatoriamente é sobre o quadro de TDAH. Então, claro, porque muitos também dos vídeos viralizados são de pessoas que têm o diagnóstico e que falam das suas dificuldades no cotidiano. E ok. Só que a gente tem que cuidar muito isso, porque a gente vive num momento também de vida e de sociedade de um excesso de informações. E o excesso de informações, o nosso cérebro ele tem limite. Então, o nosso sistema atencional ele vai aguentar a gente se concentrar por 40, 45 minutos numa tarefa por vez. Se ela tiver um nível de motivação, se eu tiver um nível de desmotivação na tarefa, isso dura muito menos. E aí, claro, o exemplo do lixo, e aí vai para um lado, vai para o outro, é um tipo de atenção mais complexa, que é a atenção alternada. Então, essas características, é normal, todo mundo tem desatenção. Eu sempre começo a minha aula de memória e de atenção dizendo, se alguém disser aqui que não tem queixa de memória e atenção, por favor, se apresente. Porque isso é normal. É esperado todo mundo ter queixas de atenção no cotidiano. O que vai diferenciar? É exatamente as características, se elas vêm desde a infância, se isso já causava impacto, talvez em nível mais leve. Então, isso que vai diferenciar. Ou se daqui a pouco a gente está falando de pessoas ansiosas que ruminam muitas informações, e não obrigatoriamente tu tem um transtorno da ansiedade, mas tu pode ter um perfil de jeito mais ansioso, né? Um perfil ansioso, e aí, claro, que tu vai ter desatenção, porque o segundo critério diagnóstico de ansiedade é desatenção. Então, obviamente, a gente está falando de um país mais ansioso do mundo, consequentemente, é óbvio que a gente vai ter desatenção. Todo diagnóstico que é clínico, ele se torna mais difícil, porque precisa de uma avaliação bem feita, né? É algo mais subjetivo. Mas, mesmo assim, existem critérios diagnósticos, tanto para TAG, para transtorno de ansiedade, que tu citaste há pouco, quanto para o TDAH, né? E quais? Poderia falar um pouquinho deles? O transtorno de ansiedade generalizada, ele vai ter como etiologia sintomas mais internalizantes. Então, o que isso significa? Eu vou ter ruminação de pensamento, eu vou ter uma inquietude mental, então uma dificuldade em eu focar justamente por
pré-ocupações mentais. Então, aqui a gente está falando de uma sobrecarga de certos componentes que se confundem muito com o TDAH. Que daí a gente pode falar depois que é a memória de trabalho. Então, a gente acaba sobrecarregando esse componente. Consequentemente, vem a desatenção. Outra característica é que na ansiedade a gente vai ter sintomas físicos. Então, a gente vai ter tensão, a gente pode ter tremor, a gente pode ter sudorese associada, pode ter brancos mentais, que também é muito característico durante atividades que são de desempenho ou avaliativas. E a parte de pensamento, a gente tem uma tendência de um paciente mais catastrófico, negativista em todas as características. Então, essas são os três eixos para fechar o transtorno de ansiedade. Já o TDAH, a gente vai ter, se a gente for olhar os sintomas em sua origem ali, é claro que a gente vai se caracterizar muito e se identificar, porque fala sobre manter-se atento em atividades repetitivas ou que são menos motivadoras, mas eu gosto mais de falar sobre as teorias que envolvem ali, eu acho que vai ficar mais claro para explicar. Então, a gente tem que ter uma dificuldade na parte do freio mental. Então, consequentemente, eu não vou conseguir controlar meus impulsos, minhas ações para realizar alguma atividade. E eu vou ter dificuldade em aversão à resposta tardia. Então, a gente está falando aqui da parte mais dopaminérgica, né? Consequentemente, eu não vou conseguir postergar ganhos. Então, para eu fechar o TDAH, eu preciso ter dificuldade do meu freio, tanto na parte externa, ou seja, da impulsividade, quanto a interna, de dificuldade em foco, justamente porque vem pensamentos mais acelerados e atropelam. E na parte de motivação. Então, eu vou ter dificuldade nesses dois nichos, e aí a gente vai fechar a característica do TDAH. Sabe, o que eu fiquei pensando agora é que a gente sempre que fala em TDAH, a gente pensa em estudo e trabalho, mas é um transtorno que causa dificuldades também em outras partes da vida, né? Sociais, afetivas. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que isso é uma coisa também importante a gente falar em relação ao atraso até que leva do diagnóstico, porque muitos pacientes, eu estava lendo isso e até achei curioso que só mais ou menos 50% dos pacientes tem o diagnóstico até os 14 anos. Então, talvez por isso, porque começa uma apresentação talvez mais desatenta, né? E aí leva mais tempo, porque daí não incomoda tanto na sala, talvez tenha o perfil mais social e mais de comportamento, e aí demora mais. E aí esses pacientes vão ter o diagnóstico mais tardiamente, e olha o impacto que já teve na vida deles, talvez funcionalmente, né? O quanto eles poderiam ter se beneficiado do diagnóstico antes. O que tu acha que causa assim, esse atraso de diagnóstico? Geralmente, pelo período da infância e de adolescentes, é mais pela parte da aprendizagem. Então, quando ele não tem prejuízo na aprendizagem, então quando a gente fala de crianças ou adolescentes que têm uma inteligência de médio para cima, é bem provável que ele não seja encaminhado se ele não tiver alteração comportamental significativa. Então, esse paciente ele vai ser menos diagnosticado. E aí, quando a gente fala na fase adulta, só 2,5% vão ser diagnosticados somente na fase adulta. Então, é muito pouco. É bem pouco mesmo, né? Então, consequentemente, isso quer dizer que ele vai ter muito prejuízo até ele conseguir chegar nesse diagnóstico. Então, realmente, o TDAH ele é subdiagnosticado para aquelas pessoas realmente que precisariam do diagnóstico, digamos assim. E realmente elas têm um impacto na vida como um todo, tanto de demorar mais para conseguir conquistar as coisas, não só na vida laboral, tanto de estudar ou de trabalhar, mas a gente vê de menos... conseguir se manter menos em relacionamentos, ter mais conflitos conjugais, divórcios, acaba se colocando mais em risco no trânsito. Então, são pessoas que acabam perdendo a carteira de motorista ou acabam recebendo multas excessivas. Então, a gente tem que ver o impacto em diferentes contextos de vida. Então, esse é um ponto, acho que é relevante de falar, que não é, a gente pensa em trabalho e escola, muito, né? Mas a gente vê um desfecho muito ruim também nos aspectos sociais, afetivos, de trânsito, de risco. E todos de saúde também é importante falar, que eles postergam os cuidados da saúde, procrastinam ir no médico por N questões, mas geralmente por causa dessa dificuldade em se organizar. E será por isso também que as meninas são mais subdiagnosticadas, porque de uma forma geral as meninas têm um tipo mais desatento, né? Então acaba que os meninos acabam se beneficiando, vamos dizer assim, de um diagnóstico mais precoce pela questão mais comportamental, pela agitação, etc. Então,
por muito tempo, inclusive, se falou que o diagnóstico de TDAH, meninos, né? E as meninas acabaram ficando um pouquinho de lado nessa história. Eu gosto de falar disso e associar com autismo. Tá, então vou já deixar aqui claro que eu vou falar sobre essa parte. Meninas são subdiagnosticadas com TDAH e com autismo. Por quê? Porque socialmente, culturalmente, se a gente for pensar onde a gente vive, meninas, é esperado que elas fiquem mais quietinhas, é ensinado elas a ficar comportadinha, tem que ter todo um jeitinho. Claro que hoje a gente já vê uma mudança um pouco maior, mas ainda é muito forte isso, né? E aí, claro que acaba, para ela se adaptar a esse ambiente, ela acaba fazendo um perfil muito mais desatento do que impulsivo. Quando vem uma menina com impulsividade, é mais difícil o diagnóstico, porque começa a se pensar em outras patologias que são mais femininas, vamos dizer assim, como, por exemplo, uma bipolaridade ou um transtorno de personalidade borderline. Então, às vezes, pode se confundir também com esses quadros, quando a gente fala da dificuldade na autorregulação. E vejo também que muitas meninas que receberam o diagnóstico de TDAH voltam no consultório depois de tempos, ou hoje, por estar mais difundido, pensando em autismo. Justamente por causa dessa característica. O TDAH e o autismo, eles têm características comuns, como hiperfocos, dificuldade em regular o comportamento. Claro que no TDAH, muito mais por causa desse freio, né? Ou seja, essa coisa de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. E no autismo é muito mais por causa de uma rigidez associada. Então, a gente vê hoje que meninas que têm menos socialização ou que são mais introvertidas vêm para um diagnóstico, às vezes, diferencial do TDAH com o autismo ou com ambos, digamos assim. Isso é a mesma coisa que o mascaramento social do TEA, então... Isso, é isso? Exatamente, Tá, exatamente. E isso é legal a gente falar também, porque quando a gente vai ver no TEA, o TDAH, a prevalência de comorbidade com o TDAH é altíssimo. É quase 80%, assim. Tem estudo com mais de 80%. E ao contrário, quando tu vai ver de TEA, comorbidade com TDAH, já é bem menor. É menos de 10%. E como é que a gente faz, assim, para identificar? Tu já falaste algumas apresentações, algumas coisas diferentes, mas, por exemplo, como é que eu faço a diferença e como é que eu vejo se tem a comorbidade no próprio teste? Tem alguma... O que um apresenta mais, o que o outro apresenta menos? O Barclay, que é um dos principais pesquisadores internacionais sobre TDAH, a gente brinca dizendo que é o pai do TDAH, ele fala que se você estiver usando testes cognitivos para avaliar TDAH, você está fazendo isso errado. Tem um artigo muito bom dele falando sobre isso, de 2021. A gente tem que analisar bastante o comportamento e analisar ele por diferentes contextos. Então, tanto pelo paciente quanto pela família, quanto pelo autorrelato e pelo heterorrelato. Então, a gente sempre diz que tem que ter família, amigos, né? Então, todas aquelas pessoas que estão vinculadas. Isso para diferentes faixas de idade. Então, se eu vou avaliar adulto, se eu vou avaliar criança, eu tenho que seguir esse mesmo protocolo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele tiver alterações nos testes cognitivos, a gente está falando de um TDAH mais grave. Sim. Se Sim, ele faz todo sentido. Se ele só tiver a parte comportamental, que é mensurada por escalas e outras medidas que são pelos relatos e pelo autorrelato e pelo heterorrelato, aí a gente está falando de um caso mais leve de TDAH. Agora, quando a gente está falando de alterações já nos testes, a gente está falando de um paciente que vai ter um TDAH com disfunção executiva, por exemplo, ou um TDAH com dificuldade muito grave, talvez em linguagem ou em cognição social, e aí assim poderíamos pensar em outros contextos aqui cognitivos. E eu acho que isso confunde muito, porque daí quando a gente bota a famosa disfunção executiva, as pessoas confundem que disfunção executiva e TDAH são a mesma coisa, né? Sim. Não, e até bom, explica pra gente o que é a disfunção executiva, porque as pessoas, de novo, a gente teve um episódio sobre memória e aí a gente falou um pouquinho dos vários domínios da memória, né? Mas agora a gente vai falar de um dos domínios que é a função executiva. Vai lá, Mayla. Elas são em plural porque elas são mais de uma função. Então, funções executivas. A gente tem 3 bases das funções executivas. O controle inibitório, que, como eu falei aqui, ele é a origem da dificuldade do TDAH e por isso a confusão. Então, ele é o freio do nosso cérebro, ele é o que vai controlar o meu comportamento para a ação. Então, se eu sou impulsivo ou se eu tenho muita dificuldade
em segurar os meus pensamentos, tenho muitas ideias e não boto em prática, e tenho dificuldade, provavelmente, aqui no controle inibitório. A flexibilidade cognitiva é a capacidade de eu criar plano A, B, C e conseguir executar esses planos. Então, essa é uma das grandes origens etiológicas, por exemplo, do autismo, da dificuldade do autismo. E a memória de trabalho é a memória RAM do nosso cérebro. Ah, mas eu não sei o que é uma memória RAM. Pensa num malabarista de circo, tá? Então, aquelas 1000 bolinhas que ele tá jogando ali e manipulando ao mesmo tempo, é isso que é a memória de trabalho. São as 1000 janelas que a gente tem aqui enquanto a Mayla tá falando, as meninas estão falando, a gente vê... Eu tô com janelinhas aqui mentais abertas, isso é a memória de trabalho. Então, basicamente, essas são as 3 características. Eu expliquei elas separadamente, mas elas funcionam em conjunto. Então, elas juntas vão ajudar a gente a resolver problemas, tomar decisões, nos organizar. Tá, mas espera aí, eu tô falando de uma coisa que parece o TDAH. Só que o TDAH, ele tem que ter essa dificuldade desde a infância e ele tem que ter o impacto funcional. A disfunção executiva, ela é transdiagnóstica, ou seja, ela pode estar em qualquer patologia. Quando presente, ela diminui a funcionalidade do sujeito. Então, o que isso significa? Se eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada com disfunção executiva, eu tenho um quadro mais grave. Se eu tenho uma bipolaridade com disfunção executiva, eu tenho um quadro mais grave e assim sucessivamente. Então, eu posso ter um TDAH com disfunção executiva e eu posso ter um TDAH sem disfunção executiva. Como é que a gente vai mensurar isso? A partir dos instrumentos, daí sim, dos testes. Famosos testes. Os famosos testes. Não, e isso é legal, né? Porque isso é super importante. Não é só o TDAH que dá disfunção executiva. Eu posso ter disfunção executiva com ansiedade. Claro, mas eu tô dizendo assim, na fase mais... Olho pra Manu, eu lembro, demência. Não, mas, por exemplo, um adulto jovem pode ter disfunção executiva por ansiedade, por bipolaridade. Então, às vezes, não é assim, eu tenho disfunção executiva. Tenho TDAH. Não, vamos com calma, vamos ver o que de fato é, né? Aí todas as mães teriam disfunção. Todas, absolutamente todas. Daí é critério diagnóstico. Mães TDAH. Eu acho que a gente vai acabar o programa e a gente vai fazer uma testagem com a Mayla já pra ver onde é que ela provou. É normal, né? Normal. Mayla, eu vou te trazer uma pergunta que eu achei muito legal aqui. Na visão de vocês, por que o TDAH caiu num lugar de banalização? Acho que o primeiro ponto, eu dei uma leve respondida, mas talvez não com esse viés, é porque as pessoas estão falando mais sobre o transtorno. E, consequentemente, pelo transtorno TDAH ser muito característico, as dificuldades dele serem muito comuns às pessoas no cotidiano, porque desatenção é algo comum. Então, acaba que as pessoas banalizam a desatenção, que é normal em todo mundo, com um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, acho que essa é a característica principal assim, da banalização. Acho que muita informação e as pessoas acabam entendendo ela de uma maneira incorreta no cotidiano, não entendendo toda a complexidade do quadro, desde o início e todos esses pontos. E outra característica que eu acho importante é que se popularizou de uma maneira não legal os usos dos metilfenidatos para melhor desempenho, apesar de nós não termos evidências robustas, vocês podem falar melhor do que eu, para que uma pessoa que não tenha TDAH vai se beneficiar da medicação. Mas a gente vê que as pessoas estão usando com muita frequência essas medicações. E aí a gente vê muitas pessoas, às vezes, chegando no consultório com o uso dessas medicações sem a necessidade. E aí a gente vê exatamente o outro ponto, que é o que me preocupa hoje no adulto, que é a sobrecarga, porque hoje é importante eu estar produzindo, ter uma vida fitness. Mas, gente, a vida não é assim como é a da blogueira. Não vai ser assim. Então, eu não vou ter uma vida extremamente produtiva, tudo 100%. Eu sempre digo isso. Não vou ter tudo 100%. Eu vou ter coisas 50%, eu vou ter outras coisas 80%, eu vou ter outras coisas 100%, eu vou ter outras coisas 20%. E isso é o normal. Isso vai variando ao longo do próprio dia, né? Vai fazendo e também de acordo com a fase da vida. Então, se eu tenho uma criança pequena, eu vou ter mais privação de sono, eu vou ter mais outras demandas daquele momento atual. Se eu estou em mudança de carreira, eu vou ter outras características importantes em cada etapa. Então, eu vejo que as pessoas querem uma pílula mágica para resolver o problema, porque dá muito trabalho
mudar comportamento. Sem Então, dúvida. Com certeza. É isso aí. Então, é muito mais fácil uma medicação que talvez me auxilie, e não obrigatoriamente ela tá me auxiliando, e aí a gente vê muitas pessoas tendo um efeito que é o efeito rebote, ou o efeito que eu chamo de ressaca após a medicação, que é ter crises de ansiedade, ou ter episódios assim que a pessoa morre cansada após o uso da medicação, porque acaba produzindo um nível absurdo. Hoje as demandas, e tanto as demandas quanto o quanto a gente esquece de limpar o ambiente para trabalhar. Então, existe um estudo muito legal, que é o quanto a presença do celular em cima da mesa enquanto a gente trabalha diminui a produtividade. Ele analisa basicamente o quanto ele diminui. Então, só o celular colocado em cima da mesa, sem tu mexer, ele diminui em 30% da produtividade. Então, uma das características que eu peço para os meus pacientes, a primeira coisa é, tu vai trabalhar, tu precisa de foco, tu vai pegar o teu telefone e vai deixar ele na sala, enquanto tu tá no escritório, e assim sucessivamente. Então, esses são alguns pontos que o ambiente precisa estar ajudando também. Não adianta eu querer focar num local que eu não vou conseguir focar, ou daqui a pouco eu não consigo focar naquele jeito. Então, tem pacientes, por exemplo, com TDAH que precisam de música para trabalhar, porque trabalham melhor com atenção alternada do que uma atenção concentrada. Se eu botar, às vezes, um paciente com TDAH numa sala silenciosa, ele vai ter um treco. Então, às vezes, eu preciso botar ele num local barulhento, daqui a pouco ele vai trabalhar com muito mais produtividade num café do que em casa, e assim sucessivamente vamos ter características. É tudo muito individualizado, tudo né? muito individualizado, exatamente. Teve um estudo do Rode, justamente sobre a questão da medicação, né? Por causa dessa banalização, enfim. E aí eu achei super legal, porque o resultado foi totalmente algo que eu não esperava, que para cada pessoa usando as anfetaminas sem indicação, existem 3 que deveriam estar usando. Olha só. Então é absurdo, né? Então a gente fica pensando assim, bah, meu Deus, tá todo mundo usando, não sei o quê, tarará. Mas quem realmente precisa não tá usando. Então, talvez a gente ainda precise falar muito para achar essas pessoas que estão precisando e que estão aí sem tratamento. Não necessariamente sem tratamento com a medicação, de novo, mas sem tratamento, sem diagnóstico. Sem diagnóstico, né? Exatamente. E o diagnóstico por si só, acredito que traga uma calma para esse paciente. Sem dúvida. Geralmente, eu gosto muito do livro No Mundo da Lua, do professor Paulo Matos, que é um livro bem curtinho, é um livro que eu recomendo muito para familiares e pais, principalmente. Ele começa contando no prólogo uma história de uma pessoa com desfechos ruins ao longo da vida até receber o diagnóstico. Então, ela entende chamada de preguiçosa, de desmotivada, de desinteressada. Então, são características que a gente vê que é uma pessoa que vai recebendo esses rótulos ao longo da vida, e às vezes é uma patologia que é o TDAH, né, com esse nome. E tem outro livro que eu gosto de indicar para pacientes que são bagunceiros, basicamente. Isso não é para TDAH, é para pacientes bagunceiros. Tá? Mas entra para aqueles que acham que tem TDAH, que é Como Arrumar a Casa Quando a Vida Está Caótica. Então, é uma abordagem afetuosa sobre limpeza e organização para se livrar da culpa. É de uma psicoterapeuta. Ele é um livro pensado em pessoas neurodivergentes, porque os capítulos são bem curtinhos. E aí não tem como desfocar. E ela explica ali num capítulozinho bem curtinho, ela dá uma explicação, e é bem para arrumar a casa, literalmente para quem detesta fazer trabalhos cotidianos. Então, eu me identifico muito com isso. Vamos organizar. Mais uma, então. Eu adorei essa. Dicas para ser um adulto responsável com TDAH. Responsabilidade não quer dizer que todo TDAH é irresponsável. Acho que aí já vem os rótulos famosos. É verdade. Então, o adulto com TDAH, ele é bastante responsável. Só que a grande dificuldade dele é em regular essa responsabilidade. Então, para algumas atividades, ele vai ter muita motivação e outras menos. Vou trazer um exemplo clássico. Muitos pacientes com TDAH têm dificuldade em se manter constância em atividade física. Isso não é uma característica somente do TDAH, isso é comum a boa parte da população, porque estamos falando de uma população com bastante sedentarismo. Então, não é uma característica comum, mas é bem comum no TDAH. No TDAH, funciona muito quando a gente coloca uma responsabilidade com o outro. Então, por exemplo, nele, talvez ele precise
investir um pouco mais e ter um personal, porque a responsabilidade com o outro beneficia ele. Ou daqui a pouco ir para uma academia ou para alguma atividade física que tenha uma aula que seja em um horário específico. Isso facilita a vida do TDAH do que só deixar, não, tu tem que ir todo dia na academia no horário que tu quiser. Não queria. Não vai querer. Não, vai ser Exatamente. bagunçado. Vai bagunçado e aí não vai conseguir manter. Então, às vezes, alguns detalhes são importantes que vai mudar toda a diferença, vai fazer toda a diferença. Então, às vezes, não vai numa academia que tem um horário livre, não. Tu vai na academia de tal a tal horário, que é o horário que tu tem, porque daí ele vai conseguir cumprir com mais assertividade isso. Então, é tu conseguir... O que é um adulto responsável com TDAH? É ele conseguir que essas estratégias adaptativas sejam efetivas no cotidiano, porque daí vai aumentar a autoeficácia e, consequentemente, ele vai ter mais desfechos positivos no dia a dia. E todo esse aprendizado, com certeza é isso que vai fazer diferença na vida, né? Não é a medicação. Estava te escutando e pensando assim, olha, quantas estratégias, né? Isso a pessoa vai aprendendo ao longo dos anos, ela vai se moldando, se organizando, e em momento algum ali a gente falou que isso é dependente do remédio. Então, exatamente. Qual a importância do episódio de hoje? Estou pensando nisso aqui. A gente vê que tem muita gente se autodiagnosticando depois de um vídeo do Instagram, do TikTok. Veio esse crescimento exponencial, tanto de mídia quanto de diagnósticos. A gente sabe que hoje certamente tem o impacto das pessoas conhecerem mais a doença, da gente ver muito mais a discussão sobre isso, mas se realmente aumentou a prevalência da doença, né? Isso é uma coisa que a gente tem estudo que tem mostrado o aumento da prevalência, mas provavelmente deve ser por esse impacto, esse viés aí de aumento de diagnóstico. Mas o que tá gerando, assim? O que tu tá vendo no consultório desse aumento exponencial, assim? 2 pontos, eu acho que Acho que a gente tem um aumento pela característica de se identificar, né? Eu digo que o autodiagnóstico, ele é uma etapa do diagnóstico. Então, quando o paciente chega já, eu tô me identificando com essa patologia, eu deixo isso muito claro que isso faz parte de uma etapa e que pode se confirmar ou refutar essa hipótese lá no final. Então, acho que o ponto primeiro que a gente tem que... É difícil quando o paciente já vem com um título, que eu sempre digo, né? Ele já vem com esse nome pronto, querendo saber. E aí, a primeira coisa que eu digo eu não faço avaliação de TDAH. Eu faço avaliação neuropsicológica. E ali pode ser que apareça ou não essa patologia. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Porque às vezes eles eu não quero saber se eu tenho outra coisa, eu quero saber se eu tenho TDAH. Bom, então tu procurou o profissional errado, eu sempre digo assim. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho que está se identificando mais os casos leves. E por isso parece que há um aumento da prevalência. Mas se a gente for olhar em diferentes estudos mais da parte neuropsicológica, não está tendo um grande aumento de prevalência em quantidade de pessoas, assim, e sim de casos leves serem identificados. E aí, cada quadro, acho que é importante a gente olhar tanto para a gravidade, né? Mas o ponto é identificar se é necessário ou não um tratamento específico para os casos leves, porque às vezes só manejos comportamentais ou mudanças de hábitos podem ser suficientes. E o hiperfoco? Todos têm? Não é obrigatório o hiperfoco, né? E hiperfoco não é exclusividade do TDAH. Eu gosto de dizer que existem 3 tipos de hiperfoco, pelo menos. O hiperfoco do autismo, que é interesse restrito e repetitivo. Então, é um hiperfoco que geralmente a pessoa fica um período muito longo naquilo. Então, vou pegar aqui o clássico, dinossauro. Dinossauros, né? Não tem graça nenhuma pegar se não for um dinossauro. Óbvio. Então, dinossauro. Então, a pessoa sabe tudo, se torna um expert naquilo. Então, ela acaba indo e voltando muitas vezes naquele interesse. Isso é um hiperfoco do autismo, por exemplo. Isso é um mais clássico. O hiperfoco do TDAH, geralmente, é com o que motiva. Então, se eu disser... Digamos que a Carol tenha TDAH. Vou pegar aqui um exemplo, já que a gente está aqui. Se eu disser, Carol, vamos fazer um podcast sobre não sei o quê. Vamos! E aí ela fica muito motivada. Carol, vamos começar Muay Thai. Vamos! É aquela pessoa que ela motiva e ela estuda tudo até fazer a primeira aula de Muay Thai. Aí ela desiste.
tá? Então, basicamente, é aquilo que tu vê a pessoa com... Eu Gasta digo que ela gasta toda a dopamina ali no início e ela não mantém aquilo ali. Então, esse é um hiperfoco do TDAH. Ou seja, ele é muito voltado para... Eu digo que é as jatadas de dopamina que a pessoa recebe. Então, ele vai ser em várias coisas e vários assuntos. Então, por isso que às vezes a gente olha para um TDAH e diz, nossa, como é que tu tem TDAH? Tu fala sobre tudo. É uma pessoa que consegue manejar, falar sobre diferentes assuntos, ela estudou um pouquinho de tudo. E aí, justamente, porque essa é uma característica do TDAH. Muito de tudo. Muito de tudo, mas pouco profundo e pouca constância na atividade. Acho que esse é o ponto mais importante. Perfeito. Isso é bom, né, Carol? A gente tá mantendo o podcast, né? Mas até uma das coisas que a gente falou antes sobre as comorbidades, principalmente com ansiedade, com depressão, e nas crianças também tem com outras coisas, que daí é o TEA e o próprio TOD, né? Então, é o famoso TOD. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o TOD e sobre essa comorbidade aí com o TDAH. Então, o transtorno opositor desafiador, ele não é só dizer não, não aceitar o não dos pais, que fique bem claro. Sim, que as crianças não só receber, porque às vezes vem muito com essa característica, por isso que eu brinquei, né? Não é só a criança ter dificuldade de desafiar os pais, ela tem que aparecer isso em diferentes contextos e ter prejuízo isso relacionado. É bem comum a gente analisar o TDAH com o TOD, porque é uma prevalência um pouco alta, mas não tão alta como, por exemplo, com um quadro de ansiedade. O TOD, ele vai ter essa dificuldade ele vai ter essa oposição, então ele é como se tivesse um prejuízo mais grave no controle inibitório, então um ponto mais acima, né, de dificuldade, justamente por causa que ele tem dificuldade em regulação emocional. Então, a dificuldade dele não é só na parte do controle inibitório, mas em regular. Então, ele não consegue fazer o autocontrole, consequentemente, ele tem dificuldade em regular suas emoções. Então, elas vêm muito à flor da pele, vamos dizer assim. E aí, por isso, vem essa parte mais opositora ou desafiante como característica. Tem uma coisa que eu tava lendo ali, eu vou colar aqui, que tem mais ou menos 70%, 80% dos pacientes que têm TDAH têm pelo menos alguma comorbidade mental ao longo da vida. Então, é muito, muito prevalente essa questão da comorbidade. Uhum. O que mais que a gente tem de comorbidade, assim, que a gente pode falar? Tu trouxeste perfeitamente ali a questão da ansiedade. Eu acho que isso é uma das coisas que influencia muito no tratamento. Porque, às vezes, a pessoa, ela não tem noção, assim, do quão ansiosa ela tá. Aí ela vai tomar a medicação, talvez pela primeira vez, e ela pode ter sintoma paradoxal, né? Começa a ficar mais ansiosa com a medicação. Então, como é que a gente vê isso na prática? O que tu tem visto, assim? Acho que o mais prevalente depois da ansiedade é os episódios depressivos recorrentes, então um transtorno depressivo maior, justamente por causa que, principalmente se não recebe o diagnóstico. Eu sempre digo que isso é mais prevalente em pessoas que não receberam o diagnóstico na infância ou na adolescência. Por quê? Porque elas vão criar estratégias compensatórias e essas estratégias geralmente são desadaptativas, vai ter um impacto que vai trazer a comorbidade. Então, basicamente, a gente criar estratégias para manejar de uma forma mais adequada. Por exemplo, a avaliação ela vai trazer a parte cognitiva, que não obrigatoriamente vai estar com prejuízos, ou vai, e a partir daquilo ali a gente consegue ver quais são as dificuldades importantes para adaptar. Então, se eu tenho uma criança que vai lenta em todas as tarefas e vê uma velocidade de processamento abaixo, essa criança vai precisar de mais tempo na prova. Se eu estou falando de uma criança com dificuldade na organização perceptual, é uma criança que vai precisar de ajuda ou suporte para se organizar, porque sozinha talvez ela não consiga fazer isso. Então, organizar o ambiente, organizar a mochila, organizar o quarto. Então, porque sozinha ela não vai conseguir dar conta dessa tarefa, ela vai se frustrar e aí isso, consequentemente, pode piorar o quadro. Então, são várias características que a gente vai ter que olhar a partir do perfil cognitivo. O perfil cognitivo ele nos ajuda muito a poder ver quais são as ferramentas ideais. E aí as pessoas pensam muito em adaptação curricular para criança, mas a gente esquece que adulto também precisa. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A adaptação da vida, né? Começa a se organizar. E deixa eu te perguntar, Maila, agora falando de uma coisa bem, assim, objetiva. Tá, cheguei no teu consultório. Eu quero saber como é que faz, o que faz, como é que faz o diagnóstico, se faz o diagnóstico, não faz. Porque as pessoas têm uma ideia que vão chegar lá, vão preencher um questionáriozinho. Mas não é só uma consulta. Tu vai pegar aqui, vai chegar ali, colocar o checklist, né? Tá. Tem TDAH, vai.
Como é que funciona isso? Não é só uma consulta, avaliação neuropsicológica, ela é um pacote, vamos dizer assim, de várias consultas. Em média, eu vou dar aqui uma média, a gente faz de 5 a 8 sessões. Maila, porque alguns são 5 e outros 8. Vai depender do quanto ele é tagarela ou do quanto tem de comorbidades ou de outras queixas cognitivas associadas. Então, por que eu falo isso? A gente vai ter uma primeira etapa, que é as entrevistas iniciais, então com o paciente. Se for adulto, diretamente com o paciente, com informantes. Se for criança, com os pais. E também pode ser que seja com a escola, tá? Isso é importante de trazer, né? Porque é a escola... super importante. Quando a gente vai avaliar crianças, tem que falar com os pais e tem que falar com a escola. Se não fez isso, tá errado. Não tá fazendo boa avaliação neuropsicológica. E se a gente tá falando de adultos, tem que falar com pelo menos 2 informantes, eu sempre digo. Um que conheça a longa data e um que conheça muito no cotidiano. Então, eu sempre digo, um irmão, uma mãe, um pai, se ainda tem condições de poder auxiliar nisso. E um marido, a esposa, alguém que esteja mais ali no convívio do dia a dia. E aí, claro, os outros profissionais que acompanham, às vezes, a pessoa. Mas a gente vai passar pela parte de entrevistas. Aí, depois, nós vamos para a parte da avaliação em si, que é a parte mais braçal, que é a da testagem. Então, aqui a gente vai fazer toda a parte cognitiva e comportamental. Tá? Então, a gente vai analisar esses 2 quesitos, a partir de testes de desempenho, e escalas de relatos e heterorrelatos, que é o momento que também a gente envia escalas para os familiares preencherem. E aí a gente vai para a última etapa, que é a etapa de devolução dos resultados. Então, nessa parte, a gente vai passar exatamente o que a gente analisou de perfil comportamental e cognitivo. Por que é importante a análise desses 2 perfis, né? Primeiro, porque o TDAH, quando vem com alterações, ele vem muito com queixas cognitivas. Então, eu tenho queixa atencional, eu tenho queixa de dificuldade na linguagem, no discurso. Meu discurso é sem foco, eu falo milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, essas dificuldades são super importantes para traçar um tratamento mais adequado comportamental. Hoje, as evidências nos mostram que a terapia cognitivo-comportamental é a mais eficaz para o TDAH, mas certas estratégias ali dentro são importantes. E se o paciente vem com um perfil de disfunção executiva, como eu comentei antes, talvez seja importante uma etapa anterior, que é a estimulação neuropsicológica. Ela pode vir acompanhada de uma psicoterapia ou não, ou com profissionais separadamente. E aí tu vai exatamente... Aí eu vou usar aqui uma frase, uma licença poética de um paciente, que é: vai trabalhar o maquinário que está estragado para depois trabalhar a parte do conteúdo que vem dentro. E aí, sim, tu responde a pergunta se a medicação é sempre necessária, né? Tá respondido. Nem sempre é necessária, né? Dependendo do nível da gravidade do TDAH. E às vezes a gente vê que, e isso é muito comum, de até com a Manu já tivemos essas trocas em alguns momentos, que Manu, tá com muito sintoma ansioso, acho que talvez alguma medicação seja importante para isso. Então a gente vai traçando estratégias para cada paciente, porque muitos pacientes não vão se dar bem com o tratamento plano A, às vezes, né? Então, às vezes, um plano B, um plano C de medicação pode ser que seja mais assertivo. E aí, claro, o profissional médico, com o laudo neuropsicológico, vai conseguir traçar um plano medicamentoso muito bem assertivo, e aí com os afinamentos e ajustes necessários. E isso é legal porque quando vem a devolutiva, né, vem para nós também, vem para os médicos. Então, a gente recebe um laudinho com tudo organizado e isso nos ajuda a determinar exatamente o tipo de tratamento que a gente vai fazer. Porque, de novo, o plano A, enfim, que seriam as medicações mais comuns, né, que todo mundo conhece, o Venvanse, a Ritalina, eles são medicações excelentes, mas nem todo mundo se adapta a esse tipo de medicação. Então, claro, a gente vai trazer isso em um outro episódio, mas é importante falar, não é todo mundo que vai se adaptar a esse tipo de medicação. E essa terapia cognitivo-comportamental, assim como a estimulação cognitiva, são super importantes. Então, tem partes do tratamento que elas não vão depender só do medicamento, vão depender do comportamento, da regulação de ambiente, da regulação do próprio paciente com ele mesmo, dessa parte de inibição. Então, é um aprendizado. A partir do momento que tu tem o diagnóstico, tu vai reaprender as tuas características, reaprender como tu vai fazer as coisas no dia a dia. Então, isso é bem importante falar.
Acho que nem dá para dizer que essas medicações são um plano A, porque acho que o plano A vai depender muito de cada paciente, né? Sem dúvida, sem Alguns dúvida. pacientes vão ter um plano A exclusivo TCC, outros... Exatamente. Enfim. Eu acho que o plano A no sentido assim, as pessoas acham que para todo mundo é isso É aí. remédio, não, né? não é isso. Não é É isso. importante a gente trazer. Até porque as comorbidades vão fazer diferença direta no Sim, às vezes tratamento, tu né? tratando a comorbidade, Já né, melhora tu já muito. consegue melhorar Com bastante. certeza. Acho que agora a gente pode concluir com a nossa neuroteca. Ela já deu 2 livros maravilhosos. Tem um filme canadense que se chama Mommy, que é uma mãe com um filho com TDAH. Então, ele tem o diagnóstico de TDAH no filme, não é algo assim, fica subentendido, vamos dizer assim. E aí mostra toda a dificuldade dela com ele, porque ele tem exatamente os 2 vieses mais difíceis do TDAH, que geralmente é os que têm desfechos mais negativos. Ele tem um TDAH impulsivo e com muita dificuldade na autorregulação. Então, ele acaba tendo desfechos muito ruins, assim, no cotidiano, e ela tem que aprender a manejar. Então, é muito o papel da mãe em relação a isso. É um filme bem legal. Gostei. Vamos ver. Mas eu acho que podemos concluir o episódio dizendo assim, ó, que foi maravilhoso e que a gente aprendeu hoje que realmente tem muita estratégia além da medicação. O papel fundamental aí da neuropsicologia nesse diagnóstico, nessa avaliação. E eu acho que, Maila, não poderia Foi ter demais. trazido alguém Amei. melhor, né? Eu já incomodo na vida real, agora incomodo no Papo Sem Neura. Sabe que eu ainda tô com 1 zilhão de perguntas na cabeça, então a gente vai ter que fazer a parte 2. Sinto muito. Tá bom, é só chamar. Trago Eu mais que agradeço, perguntas. meninas. Obrigada, Maila. Obrigada.